E olha só, pessoal, no Dia Mundial do Diabetes, o Você, o Doutor de hoje traz como tema essa doença que atinge mais de 14 milhões de brasileiros. O doutor Antônio Spreusser vai falar das causas, dos sintomas, dos diferentes tipos de diabetes e das novidades no tratamento desse inimigo silencioso. Primeiramente, doutor, bom dia. Bom dia, Aninha. O que é o diabetes? Bem, o diabetes é uma doença que afeta o pâncreas. Então eu queria mostrar para vocês o pâncreas, que é uma glândula que fica aqui atrás do estômago. E o pâncreas é uma glândula que produz enzima para fazer a digestão dos alimentos, como a amilase e a lipase, mas o pâncreas também produz hormônio para controlar o açúcar no sangue, tanto o glucagon como a insulina. Mas como o assunto é a diabetes, eu vou falar para vocês a ação agora da insulina no corpo humano. Para isso, eu vou mostrar uma arte para dizer exatamente o que acontece quando a gente come. Você está comendo carboidrato, a maioria dos carboidratos se transforma em açúcar no corpo humano. Agora, na corrente sanguínea, a gente está vendo esse açúcar caminhando. Isso vai fazer com que o nosso pâncreas libere a insulina. E essa insulina vai fazer o que agora na corrente sanguínea? Presta atenção, nosso sangue está cheio de açúcar, como eu falei. Para esse açúcar entrar na célula, para ter energia, para você correr, trabalhar, precisa daquela insulina, aquela coisa verde que está puxando o açúcar para dentro. O açúcar entrando dentro da célula, você fica forte, você trabalha, você estuda, você faz tudo. Então a insulina faz o quê? Quando eu almoço, por exemplo, o meu açúcar, a minha glicose, sobe na corrente sanguínea. Paralelamente, a insulina também sobe para quê? Para jogar essa glicose para dentro da célula. A hora que abaixa a glicose, abaixa a minha insulina automaticamente. Vamos ver o que acontece no diabetes agora. Eu não tenho insulina porque o meu pâncreas não está produzindo mais insulina. E então a glicose aumenta muito na corrente sanguínea. Isso é perigoso. E é muito perigoso. É o que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Um sangue normal. Aqui vocês estão vendo um sangue, um vaso sanguíneo. Essas bolas brancas são o açúcar, é a glicose. Olha o diabetes, o que acontece. Cheio de glicose, porque eu não tenho mais insulina. E já eu vou falar por quê. Vamos ver o efeito desse excesso de açúcar agora na corrente sanguínea e no nosso corpo. Vamos ver o que acontece quando a gente está cheio desse açúcar. Olha o efeito colateral. Nos olhos, os vasos sanguíneos são afetados da retinopatia diabética, pode ficar cego. Já nos nervos também. E agora os rins podem ser afetados, dando insuficiência renal. Às vezes tem que fazer até diálise. Muitas vezes os vasos sanguíneos do coração, as coronárias, são afetadas e a pessoa pode ter infarto. E no cérebro, a gente pode ter um entupimento dos vasos sanguíneos, causando acidente vascular cerebral. Então vocês estão vendo que o diabetes pega o corpo inteiro. É seríssimo. Quando o açúcar fica muito alto. E agora a gente tem dois tipos de diabetes que eu vou falar, mas eu vou falar agora do diabetes tipo 1. Tipo 1. Agora, o diabetes tipo 1, doutor, pode atingir crianças e adultos ou tem mais um público específico? Geralmente o diabetes tipo 1 pega a criança, fase inicial de 4 a 7 anos, ou o segundo pico é dos 10 aos 14. E olha o que acontece, a diferença agora. No diabetes tipo 1, o nosso corpo produz anticorpos. Por exemplo, você tem uma virose, você pega um vírus qualquer, teu corpo faz anticorpos, e esses anticorpos, além de pegar os vírus, esses anticorpos vão direcionados ao pâncreas e vão atuar agora e vão matar essas células que produzem a insulina. Olha, Isso de é ruim repente pro esses corpo. anticorpos, eles anulam e liquidam toda a insulina do pâncreas. Então, diabetes tipo 1, os anticorpos agridem o nosso pâncreas e deixa você sem insulina. Quais são os principais sintomas do diabetes, tanto o tipo 1 como o tipo 2, que eu já vou falar do tipo 2 já. Estou falando do diabetes tipo 1 agora. Então, primeiro, urina em excesso. Você vê a criança ou mesmo um adulto toda hora ir ao banheiro. Fazendo muito xixi. Muita sede. Toma água o dia inteiro e, de repente, aumento do apetite, come sem parar. Mas aí você vê que começa a perder peso. Então, urina em excesso, muita sede, aumento do apetite e perda de peso são os principais sintomas do diabetes tipo 1, que eu falei agora, e daqui a pouquinho eu vou falar do tipo 2.
Já também temos os mitos e verdades. Exatamente. Aliás, vamos começar pelos mitos e verdades, doutor? Porque Vamos. eles ajudam a gente a entender um pouco melhor Então. isso tudo que a gente acabou de aprender aqui. Então, olha Como, só. por exemplo, Isso. aqui em cima, a história de comer doces causa diabetes tipo 1? Não, você pode comer doce, a criança pode comer doce, isso é mito. Que os anticorpos é que vão causar, a genética, os fatores ambientais é que vão causar a diabetes tipo 1. A segunda, a diabetes tipo 1, devidamente tratada, permite que a criança tenha uma vida normal, doutor? Sim, isso é verdade. Se você trata a criança bem, deixa o açúcar normal no sangue, ela tem uma vida normal. Devemos orientar a escola que o filho tem diabetes? Essa é uma dica fundamental, isso aqui é verdade. A escola, os diretores, os professores têm que saber que a criança tem diabetes, tem que saber que ela pode ter hipoglicemia e tem que saber como cuidar dessa criança. Tendo uma vida regrada, a pessoa deixará de usar insulina? Não. Toda vez que você tem diabetes tipo 1 e usa insulina, você sempre vai usar insulina. A vida toda? A Pra vida sempre? inteira para sempre. Porque Uau. você lesou o pâncreas. Se o diagnóstico da diabetes tivesse ocorrido antes, ela não teria avançado. Isso é mito. Toda vez que você faz o diagnóstico da doença, ela vai estar presente. Ela já existe, ela não já sai existe. mais. Não tem nada que você possa fazer para prevenção. Ela já existe. Agora, doutor, glicemia, hemoglobina glicada e exame de urina são exames para identificar a diabetes tipo 1? Isso é verdade. E a glicemia abaixo de 100 miligramas por decilitro é normal, de 100 a 125 é pré-diabetes e acima de 120 é diagnóstico de diabetes. Então, já eu vou falar dos diagnósticos, como a gente faz o diagnóstico para o tipo 1 e para o tipo 2. Já eu vou falar sobre isso. Então, diagnósticos do tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 a gente acabou de aprender agora. Vamos saber quais são os tratamentos para quem tem o diabetes tipo 1. O que tem de novo, de moderno. O que é o diabetes tipo 2? Causado, por exemplo, pelo excesso de peso, maus hábitos e a lista é bem longa. Enorme. Olha, é bom você prestar bastante atenção depois do intervalo. A nossa aula aqui continua sobre o diabetes. A gente já volta. E, gente, hoje é o Dia Mundial do Diabetes. E esse é o tema do Você e o Doutor de hoje. E o número, ele é alarmante. 14 milhões de brasileiros têm a doença. E o mais grave é que metade da população não sabe que tem o diabetes. Agora, doutor Antônio Sprois, por que essa doença ela é invisível? A diabetes tipo 2, tanto o tipo 1, mas mais o tipo 2 que eu vou falar agora, é uma doença praticamente que não tem muito... Ela é silenciosa. Quando você vai fazer o diagnóstico, já está diabético há alguns anos até. Então, por isso que é importante a gente se conscientizar, e agora eu vou falar do diabetes tipo 2, que acomete pessoas sedentárias, obesas. Cada vez mais a gente vê adolescentes agora tendo diabetes tipo 2 pelo excesso de peso. E olha o que acontece. Vamos voltar a recapitular que a célula nossa precisa de energia, precisa de glicose. E a glicose caminha junto com a insulina, e a insulina joga esse açúcar, essa glicose dentro da célula para você ter energia, sair fumaça, correr, fazer o que você quiser. No diabetes tipo 2, olha o que acontece. Essa gordura que vocês estão vendo em excesso abdominal, visceral, libera alguns hormônios na corrente sanguínea e esses hormônios bloqueiam o caminhão de entrar na célula. Ele não consegue, a resistência está muito aumentada, ele não passa. E como que a gente vai saber, como que a gente vai diagnosticar o que está acontecendo? Você tem que fazer o exame de sangue, exame de urina, hemoglobina glicada, a glicemia, exame de urina. E, mais recentemente, você pode colocar esse botãozinho aqui na tua pele. Isso aqui é uma novidade que a gente vem acompanhando agora. Exatamente, Ana Hickman, você pega esse botãozinho aqui, olha, eu tiro esse botãozinho, coloco esse botãozinho aqui nessa prega do braço da Ana Hickman. Fica direto na pele, colado direto na pele. Eu ligo esse aparelho. Vou fazer a simulação aqui. Eu ligo esse aparelho, exato. Ó, fica e aqui. Passo, por exemplo, acordei de manhã, passei, eu já vejo automaticamente quanto está a minha glicemia. Eu evito de ficar picando o meu dedo toda hora para saber. Doutor, esse aparelho aqui, antes, quando ele foi lançado, ele era apenas para os adultos. Exato. As crianças já podem usar. É novo isso aqui que a gente vai falar. A Anvisa liberou esse aparelhinho Ele agora fica furando a criança para toda ser hora. usado acima de 4 anos Olha de que idade. legal. Você já pode colocar. E o que acontece? Esse botãozinho pode ficar 14 dias na sua pele.
e você pode usar isso toda hora para saber. São 14 dias sem furar o Sem dedinho. furar o dedinho, Porque passando por senão isso. o procedimento normal é todo dia, de manhã cedo. Você faz em jejum a primeira amostra, antes do almoço, 2 horas depois da refeição, então você controla. Agora, como é que a gente vai tratar do diabetes tipo 1 e 2? Começa pela dieta, muita água, leguminosas, vegetais, saladas, alimentos integrais, peixes e carne branca. Atividade física é fundamental tanto para criança como adulto. E o tratamento com remédios para o diabetes tipo 2. Os adultos podem tomar vários tipos de medicamentos novos que tem no mercado e aplicar insulina no diabetes tipo 1 e no 2 também. Lembrando que as insulinas podem ser rápida, ultra rápida, lenta e ultra lenta. E mais atualmente nós temos também a bomba de insulina, que você coloca essa agulha, o próprio diabético coloca essa agulha na pele, geralmente na região abdominal ou na região em cima do glúteo, e você tem aqui um controle, essa bombinha, ela se enche de insulina ultra rápida aqui, olha, e ela libera automaticamente, dependendo da sua glicemia, e esse aparelhinho que mede a glicemia fala para o Bluetooth com a quantidade certa Tecnologia, É a a favor da tecnologia saúde, da injetado. saúde. Então, o cuidado com o diabético atualmente, ele é muito bem feito. E lembrar sempre que o pé diabético pode levar a amputações, precisa cuidado com os pés, cuidado com a circulação, cuidado com a vida emocional. O diabético e a família do diabético ficam todos preocupados. Isso pode E não é por desencadear menos, né? problemas. Então, hoje é o dia que a gente tem que se conscientizar e a gente está aqui no Hoje em Dia no Você é o Doutor para isso, para ajudar vocês. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes, por isso escolhemos esse tema aqui tão importante, tão sério para falar no nosso programa. Doutor Antônio Sprosser, muito obrigada Eu pela que aula agradeço. de hoje. Muito obrigado. Mas agora, se você de casa ficou com qualquer dúvida, quer saber mais sobre os tratamentos, qual é a diferença sobre o tipo 1 e tipo 2, não tem problema. Logo depois do nosso programa, Dr. Antônio Sprosser participa do nosso chat, r7.com. Você é nosso convidado, César.